Pronto, a Erika já entrou. Vamos aguardar que os outros entrem também. Cada pergunta tem em torno de 1 minuto, tá bom? Para responder, mas se todo mundo responder, eles zeram o tempo e já passa para os comentários. Para quem entrou agora, acesse esse link aqui em cima. Vai pedir uma senha, adicione essa senha do lado. Pessoal, quanto mais rápido vocês entrarem, mais rápido a gente começa. Eu vou falar nada. Eu não estou escutando.
Mensagem no grupo. Vai iniciar agora, Carlos. Não se preocupe, não. Essa tela inicial aí eu só preciso que o pessoal logue para a gente poder começar juntos, tá bom? Independente disso, quem for chegando depois consegue entrando na mesma sala, só que não vai pegar as questões do começo, tá bom? Gente, eu vou dar mais um minutinho e vou iniciar. Quem for entrando depois vai acompanhando como tá bom? Quem estiver acompanhando pelo computador, é bom que divida a tela. Uma página, metade da página seja a página onde está o jogo e metade seja a tela aqui para poder ficar vendo as perguntas, tá bom? Quem tiver pelo celular vai conseguir olhar a tela e o celular sem problemas. As perguntas vão aparecer na minha tela, tá bom? Aqui nessa minha tela. E as respostas vão clicar na tela de vocês. Professor, Oi. repete o que o senhor acabou de falar. As perguntas vai ficar na sua tela e as respostas na nossa, como é? Perfeito, assim mesmo. É porque assim que a gente iniciar as perguntas, na tela de vocês, que vocês acabaram de entrar, só vai aparecer as cores para você clicar na alternativa correta. Mas a pergunta e a escrita da alternativa vai estar na minha tela. Então, você vai olhar para a minha tela e vai responder de acordo com ela. Entendi. Viu? A gente vai fazer a primeira aqui de teste, tá bom? Gente, eu vou iniciando. Quem for entrando depois, no canto inferior aqui, vai ficar a senha e o site para a gente poder iniciar, para poder ir acompanhando, tá bom? Deixa eu começar com a parte de anatomia, tá bom? Já está valendo ou é só um teste? Tá valendo. Mas também serve de teste. Certo. Se a gente errar, aparece para todo mundo. Não, você vai ficar sabendo. Só aparece um scorezinho de quem tá acertando mais. Só que geralmente eu passo rápido, viu? Ótimo. Pronto. Tranquilo? Deu para entender como é que funciona? Depois que passa a Sim. pergunta, vocês conseguem responder, a gente vem para esse quadrinho. Aqui eu consigo saber, eu não sei quem respondeu o quê, mas eu consigo saber quem acertou, quantas certas e quantas pessoas erraram, tá bom? Não deu Então tempo de eu vamos. responder, não, professor. Pois tem que cancelar essa daí. Tem mais 39, não se preocupe, não. É o quê? Tem mais 39 perguntas, não se preocupe. Misericórdia. Bora lá. Dentre como alternativas, qual abaixo não é uma característica do sistema cardíaco? A gente lembra que existem algumas características do sistema cardíaco, cardiovascular, que a gente não esquece.
Ele é um sistema fechado, sim, ele é fechado porque ele trabalha com tubulações, os vasos. Unidirecional, perfeito, em condições fisiológicas, ele é unidirecional, permitindo assim que haja um fluxo sanguíneo para levar oxigênio, trazer resíduos e manter o sistema pressórico. É constituído de vaso, sangue e bomba, perfeito. Nossa bomba, o coração. É um sistema bidirecional, errado. Em condições fisiológicas, a gente sabe que ele é unidirecional. Beleza? Gente, se forem tendo dúvidas, vocês vão perguntando. E se tiverem dúvida também da aula, vocês podem perguntar, viu? Vamos para a próxima. Professor, deixa eu tirar alguma dúvida aí. Pode falar. No caso, eu tenho que entrar no aplicativo para conseguir ir respondendo, é isso? Não necessariamente precisa ser no aplicativo. Você pode entrar pela própria web, pela própria internet. Página da web. Você vai usar esse link bem aqui embaixo, ó. kahoot.it e essa senha aqui, quando ele pedir. E aí você entra aqui junto com a gente. Então, eu teria que estar com o celular e com o notebook aberto. Você está pelo celular só, é? Ô, pessoal, eu não estou com o notebook, porque infelizmente ficou no ambiente de trabalho. Entendi. Então, no caso, você vai respondendo vai só observando e respondendo mentalmente e perguntando, então, tá bom? Porque realmente pelo celular vai ficar ruim, porque você vai ter que ficar abrindo e fechando as abas o tempo todo. E aí vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça isso. Ixi, tá bom então. Vamos lá. Viu? Vai olhando as perguntas, as dúvidas podem ir perguntando, tá bom? Tranquilo. Lembrando, gente, que eu não estou usando isso de forma avaliativa, tá bom? Não se preocupe, não é quem acertar mais, quem errar mais vai ganhar nota em cima disso. Eu avalio muito a participação e o desenrolar do entendimento de cada um. Então, quanto mais você demonstra que está entendendo, mais a nota vai subindo. Viu? Tá ótimo. Ei, professor, só mais uma pergunta. Quando Pode todos falar. terminam de responder, já encerra o tempo, porque o meu tempo esgotou agora. Isso. Por exemplo, tem 10 pessoas na sala. Se as 10 responderem, ele já passa para a alternativa. Se não responder, ele tem 60 segundos para encerrar a pergunta. Ah, tá. Professor, e eu que apertei errado. Bom, pelo menos você sabe que já está errado, então isso é bom. Você já sabia que era certo, foi sem querer. Não tenho coordenação motora para esse jogo. Eu acho, né? Eu Achei que também era para não responder consigo. ligeiro, aí apertei qualquer um. Essa pressão de tempo muito rápida aqui. Ô, Anne não tem coordenação motora e eu apertando aqui na tela do celular. Falei, meu Deus do céu, esse negócio não vai, não. Tá vendo? É difícil, gente. Cadê o papel para a gente escrever? Eu tava apertando aqui no Zoom também. E eu quase marco na tela do celular, misericórdia. Vamos lá. Geralmente eu uso aqui em sala de aula, aí fica mais tranquilo, todo mundo fica pelo celular respondendo. Aí tem esse pequeno probleminha. Deixa eu falar a boa. Ao final, depois que a gente terminar, eu vou criar outra sala e vocês podem acessar de novo pelo computador ou pelo celular. E aí vai ter pergunta e resposta para vocês treinarem respondendo as mesmas questões, tá bom? E aí fica aberto aí uns 2 dias para vocês ficarem usando como revisão mesmo. Quem quiser bater de novo as questões, qualquer dúvida que surgir, vocês podem perguntar, tá bom? No final da aula eu deixo o link para vocês. Então, vamos lá. Segunda. Como artérias, essa pergunta é de verdadeiro ou falso, beleza? Como artérias sempre transportam sangue oxigenado. Essa como ficou esquisita, mas vamos lá. As artérias sempre transportam sangue oxigenado? Falso. 4 acertaram. A gente lembra que, quando a gente fala de circulação sistêmica, sim, artérias levam sangue oxigenado. Mas quando a gente passa para circulação pequena ou circulação pulmonar, a gente tem uma exceção, onde as veias pulmonares trazem sangue oxigenado e as artérias pulmonares levam sangue não oxigenado. Essa é a única ressalva, tá bom? Passar para a próxima.
Do ventrículo direito, o sangue vai direto para o pulmão, certo? Quem faz esse transporte? Artérias pulmonares. Perfeito. Tranquilo? As 4 alunos acertou, a gente não tem nem muito o que discutir. Perfeito. A gente lembra que o sangue ele tem duas partes, uma sólida e uma líquida. A líquida contém em torno de 55%, que é o plasma, e o restante é dividido entre glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. E aí a gente tem a parte sólida. Então, neurônios não fazem parte do sangue. Verdadeiro. Artérias podem ser classificadas quanto à sua localização, em profundas e superficiais. Perfeito. A gente lembra que aquelas profundas, elas têm menos proteção, ou seja, elas têm uma túnica adventícia um pouco mais fina. Já as superficiais ou musculares são aquelas que já apresentam uma superfície mais, túnica adventícia mais grossa, para fornecer um pouco mais de proteção. A gente tem que lembrar também que as artérias são classificadas pelo calibre, em grandes, médias ou musculares e pequenas ou arteríolas. Beleza? Ótimo. Vamos lá. A aorta é a maior veia do organismo? Falso. A gente sabe que a maior veia do organismo é a veia cava, são as veias cavas, né? Superior e inferior. A aorta é a maior artéria do organismo, tá bom? Apesar de ser a maior em calibre, não é a maior em extensão. Existem artérias e extensões que acabam sendo maiores, mas em calibre e volume, a aorta é a maior, beleza?
Aí, vamos lá. Marcar uma alternativa correta em relação às camadas das artérias e veias. Vamos lá, a vermelha. Grandes artérias não possuem músculo liso em sua composição. Falso. A gente sabe que musculatura lisa dentro da artéria, principalmente nas grandes, é de fundamental importância para a manutenção do sistema pressórico. Então, absurda. Vamos para laranja aqui, para amarela. Arteríolas são ricas em fibras de colágeno, elastina e musculatura lisa. Elas são ricas em fibras de colágeno, apresentam um pouco de elastina, mas musculatura lisa são quase inexistentes, tá bom? As arteríolas são mais delgadas, já para permitir que haja facilidade de difusão. A verde. Grandes artérias possuem túnica média, porém sem túnica íntima. Falsa. Toda a extensão de artérias e veias possui túnica íntima. Pouco ou muito desenvolvida, mas possui. Resposta correta, azul. Artérias musculares são maiores que arteríolas quando falando em diâmetro. Perfeito. Se a gente for dividir em diâmetro, grandes artérias, artérias de médio calibre ou musculares e arteríolas, ou pequenas artérias. Perfeito. Resposta correta, azul. Que merda, eu apertei no errado, eu olhando para a tela do notebook, pensei que tava. Meu Deus do céu, pensei que Tinha tava um não apertando. ali, é porque sumiu, ele passou bem rapidinho, eu vi que tinha um não ali. Ó. Não permitem a regurgitação, é porque ele passou, eu vi. Mas a intenção é essa mesmo, gente. Vocês observam que, poxa, eu marquei, mas eu sabia que era outra. Mas você, no seu subconsciente, você vai começando a fixar e lembrar disso. Eita, Thaís, vai dar certo, tá dando certo. Vamos lá. Gente, tá ficando comido, faltam algumas partes, algumas palavras acabam sumindo. O não teve não, viu? O não existiu não, então essa aí não, aqui no começo tinha. As veias possuem mecanismo de válvulas que permitem a regurgitação do sangue. Falso. As veias possuem esse mecanismo de válvulas porque elas evitam a regurgitação de sangue. A gente lembra que elas apresentam essas veias, essas válvulas para permitir que haja retorno venoso, porque é contra a gravidade e sem auxílio de musculatura. Então, essas válvulas são o que permitem que, por compartimentos, o sangue seja levado de volta para o coração, tá bom? É só mais erro de palavra mesmo, só para chamar um pouco mais atenção nos cuidados do não, é incorreta, que matam muita gente nos concursos, beleza? Não tem problema. No final eu vou passar o link para vocês vão responder com calma no tempo de vocês e responder essas perguntas de novo, tirando as dúvidas, vai coisa vocês vão mandando mensagem depois pelo WhatsApp. Tanto artéria como veia possuem túnica em sua composição? Verdadeiro. Tanto a artéria quanto veia são formados por túnica adventícia, túnica média e túnica íntima. O que vai mudar? A composição de cada túnica, tá bom? Mas túnicas, essas camadas, todas são formadas, certo?
Quem não tiver conseguindo logar, pode escrever no chat que eu estou olhando, eu vou respondendo por ele para poder ajudar. E podem responder também, quem não está conseguindo responder pela web, pode colocar no chat a resposta para poder participar ou interagir, tá bom? Sem problemas. Então, essa aqui ficou mais baldeado aqui, mais dividido. Peraí, deixa eu só tirar a telinha. Isso, pronto. 6 e 4, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o lado. Pronto. Capilar é a comunicação entre artérias e veias. Correto, gente. A gente lembra que eu vou tendo a divisão de acordo com o calibre para permitir que haja melhor perfusão dos tecidos. Então, grandes artérias, artérias musculares ou médias, pequenas artérias, arteríolas, vai chegar uma parte que ela literalmente entra na parte nos órgãos, nas vísceras, nos músculos, ele precisa entrar para poder fazer a difusão. Então, nessa hora, ele começa a iniciar os capilares, que são tecidos mais delgados, mais abertos, sem musculatura, para permitir que haja livre passagem das duas vias, tanto o que está no sangue quanto o que está dentro da víscera do órgão. Em seguida, passou, ele já começa com vênulas, veias de pequeno calibre, veias de médio calibre e as veias de grande calibre, tá bom? Então, capilar é uma transição entre artérias e veia ou uma comunicação entre elas. Então, estaria correto, tá bom? Vocês podem ter ficado na dúvida por causa do termo comunicação, e o mais aplicado seria transição, ficaria mais correto. Mas não invalida a resposta correta, tá bom? Vamos lá. Pessoal, quem está marcando resposta e não está nessas que estão errando, podem perguntar, podem mandar mensagem, tá bom? Se não quiser perguntar aqui, mas não fiquem com a dúvida, tá bom? Vamos lá. Marque uma alternativa que possui uma característica de veia. Vamos lá? Pulso presente. Quem tem pulso é artéria. Por quê? Porque é uma propagação da energia cinética que acontece pelo impacto do sangue quando sai do ventrículo esquerdo e acerta a aorta. Então, eu tenho a propagação dessa força. Então, o pulso presente está em artéria, não é característica de veia. Próximo. Paredes grossas. Vamos deixar isso aqui em stand-by. Vamos para a próxima. Sangue de aspecto vermelho. Quando eu falo sangue de aspecto vermelho, lembra daquela imagem que eu coloquei? Mais azulado, mais vermelho vivo. Quando eu falo de aspecto vermelho, eu trago mais a sensação de oxigenado, um sangue mais vivo, tá bom? Quem leva sangue vivo é porque tem sangue oxigenado. Quem leva sangue oxigenado são as artérias, em via de regra, tá bom? Paredes grossas. As veias, elas podem ter, entre elas, a divisão de paredes mais grossas e mais finas. As vênulas têm menos parede, as veias cavas, as grande calibre, têm mais paredes, tem mais túnicas, as túnicas são mais largas. Quando comparado com as artérias do mesmo calibre, as artérias têm mais parede. Então, as veias de grande calibre têm menos parede, as paredes são mais delgadas do que as paredes das artérias de grande calibre. As veias de médio calibre são menores do que as artérias de meio calibre. E as vênulas são menores que as artérias, tá bom? Pelo fato de não ter musculatura lisa dentro das veias, elas ficam mais finas as suas túnicas. Apresenta válvulas. Sim, válvulas seria a característica mais marcante das veias, só elas apresentam, as artérias não apresentam. Perfeito? Então, resposta correta, o amarelinho. Tá bom, Carlos. Assim que passar essa aqui, eu não tinha visto a mensagem. Assim que passar essa aqui, eu seguro e espero você ver, tá bom? Não precisa nem baixar o aplicativo, pode ser só pelo
Pelo site. Entra no navegador normal, digita o site embaixo e o PIN que você consegue entrar e acessar. Aí, vamos lá. Usar o mesmo mecanismo que a gente falou da passada. Marque uma alternativa que possui uma característica de artéria. Pulso ausente, acabamos de discutir. Apresentar válvulas, acabamos de discutir também. Posição superficial, não. As artérias geralmente são mais profundas, são poucas as exceções que a gente tem ela superficial. Então, não seria uma característica de artérias essa posição dela. Paredes mais grossas, perfeito. A gente já entendeu que entre artérias e veias, as artérias têm maior calibre. Engraçado que eu falei que ia esperar e automaticamente aqui eu passei para a próxima. Foi mal. Eu paro nessa aqui, viu? Lembrando que esse PA é potencial de ação. Boa. Verdadeiro. A gente lembra quando a gente fala da histologia, a gente tem 3 tipos de tecidos musculares, né? Lisos, esqueléticos, estriados esqueléticos e estriados cardíacos. A grande diferença entre o estriado esquelético e cardíaco é a presença do disco intercalar. O disco intercalar basicamente é permitir que uma fibra se comunique com a outra de forma mais rápida, sem necessidade que o potencial de ação chegue naquela fibra. Então, elas vão propagando o pulso. Faz assim com que haja uma velocidade de condução e permita, assim, então, uma contração rítmica, sincrônica e sustentada. Beleza? Cíclica, perdão, sustentada não, cíclica. Beleza? Pronto. Deixa eu só... Deu certo, Carlos? Deu sim, professor. Entra aí, viu? Já respondi a primeira aí. Ah, ótimo. Beleza, então. Valeu. Vou para a próxima. Boa. Vamos lá. Sobre o coração, marque a assertiva correta. Vamos lá, vou fazer uma revisão rápida disso aqui. A gente limpa o coração, fica na região do tórax, perfeito. Na região que a gente chama de mediastino. Mediastino fica referente a meio. Então, a gente sabe que ele fica no meio do tórax, tá bom? Ele fica entre os 2 pulmões, sendo que a sua maior parte, seus grandes ventrículos, eles ficam repousando sobre o pulmão esquerdo. Na sua face anterior, a gente tem a parte external, ou seja, ele fica retroesternal, ele fica atrás do externo. Na sua parte posterior, ele tem esôfago, coluna e pátio gladiocostal, então ele fica anterior ao esôfago e posterior ao externo.
Nas laterais temos 2 pulmões, na parte de cima nós temos os grandes vasos, principalmente tronco aórtico e tronco pulmonar. E na sua base a gente vai ter o quê? Diafragma. Ele se fixa o diafragma pelo pericárdio, certo? Então vamos lá. Localizado no mediastino médio inferior, perfeito. Repousando sobre o pulmão direito, falso. Pulmão esquerdo. Em condições fisiológicas, tá bom? Existem algumas disfunções genéticas que o paciente tem destroposição do coração. Então, o coração fica para o lado direito. Localizado posteriormente ao esôfago e anteriormente ao externo. Falso. Localizado anterior ao esôfago e posterior ao externo. Na parte superior, encontra-se apenas a aorta. A gente sabe que não. Tem muita coisa na parte superior. Todo grande tronco, como o tronco sanguíneo, fica na parte superior do coração, na região de base. Certo? Repousa sobre o diafragma. Perfeito. A alternativa correta, laranja. Beleza. Vamos lá. Essa aí gera um pouco mais de dúvidas. Mas, de novo, é só pegadinha de palavras. Vamos lá. Trazem sangue do organismo e pulmões, respectivamente, 2 veias cavas e 2 veias pulmonares. Vamos fazer a revisão rápida aqui da circulação pulmonar e da circulação sistêmica. Sangue faz retorno venoso, faz o retorno da circulação sistêmica pelas 2 veias cavas, superior e inferior, vai direto para o átrio direito. Átrio direito eu ganho o ventrículo direito eu ganho as minhas artérias pulmonares para serem jogadas para os pulmões. Dos pulmões eles retornam pelas veias pulmonares direto para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele desce para o ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo ele ganha a aorta para ganhar a circulação sistêmica. Então, trazem o sangue do organismo e pulmões. Veia cava, traz do organismo, perfeito. Veias pulmonares trazem do pulmão, falso. Quem traz do pulmão é a... Alô? Como é? Professor, Artéria. aí no... Deu bug? Professor? Estou ouvindo. Aí, no caso, a pegadinha está nas 2 veias pulmonares. No caso, seria artérias pulmonares, que é o que faz o retorno do sangue, né? Na verdade, não. A pegadinha é que são 4 veias pulmonares. Ah, certo. A pegadinha só é essa, tá bom? Eu estava esperando só o erro. Né? Pronto. A gente lembra aqui, eu tenho 2 artérias pulmonares que levam o sangue para o pulmão, e na hora de voltar, quem traz é a veia pulmonar. Então, até aí tá ok. Só que eu tenho 2 pares de veias pulmonares. Eu tenho 2 do pulmão direito e 2 do pulmão esquerdo, tá bom? A pegadinha disso é só em relação à quantidade. Pois aí eu protesto, porque na foto a gente só viu 2 veias pulmonares. Isso aí tá errado. E eu concordo. Eu errei. Eu coloquei falso, acertei, mas eu fui na lógica que seria 2, lembrando da anatomia, 2 artérias pulmonares. Valeu, Anne. Não, mas beleza. A intenção é essa mesmo, gente, é dar bug aí, porque eu não sei vocês, mas depois que eu erro uma questão,
Eu aprendo a não errar mais ela. Não consigo explicar, mas eu tenho Mas esse eu fiz foi me mecanismo. estressar, ter perdido É meu lugar claro, no pódio. o ódio toma conta da pessoa, a pessoa não esquece mais nunca. É tipo isso, tá vendo? Você, meu Deus, nunca mais eu erro isso daí. Mas foi só pegadinha mesmo, viu? Veia cava que traz do organismo perfeito, veia pulmonar que traz o pulmão perfeito também, que é a única exceção que vai, a veia pulmonar vai trazer sangue oxigenado. A grande diferença é porque são 4 veias, tá bom? São 2 artérias para levar e 4 veias para fazer o retorno do pulmão. Todo mundo ficou triste. Não vai ter mais pegadinha, não. Tem mais não, tem mais não. Tá tranquilo agora as outras. Decepcionante essa questão. Vamos lá. Pericárdio. Vamos lembrar do pericárdio. Pericárdio é um saco que vai proteger o coração, tá bom? Ele tem grande função para fazer o quê? Fixar o coração no local onde ele tem que ficar, no meio, no mediastino. Então, ele fixa ele no diafragma e na região posterior, mantendo ele fixo no local dele. A gente lembra que ele é dividido em 2 partes, fibroso e seroso, sendo que o seroso se divide em lâmina parietal e lâmina visceral. Lâmina parietal de parede, fica colado e aderido ao pericárdio fibroso. A lâmina visceral fica colado à víscera, que é o coração, e dá origem Peraí, ao epicárdio. Pode falar. é o fibroso que se divide ao seroso. É o seroso que se divide. Ah, tá, entendi. Pronto. Tem o seroso e mais externo. Lembre assim, quando eu falo de seroso, você imagine algo mais ríspido, mais duro, mais resistente. Então, esse tem mais função de quê? Oferecer proteção. Então, esse tem que ficar mais externo. Ele tem que ficar mais fora para poder aguentar a pancada. Divide em seroso e fibroso. O fibroso fica mais externo. E o seroso se divide em lâmina visceral, lâmina parietal. Lâmina parietal cola na parede, ou seja, ao fibroso, ele reveste o fibroso por dentro, e a lâmina visceral reveste o órgão por fora. Ao somar-se no coração, no órgão, ele dá origem ao epicárdio. Depois a gente tem o miocárdio e endocárdio. Tá bom? Então, seu pericárdio responda. Tecido elástico que reveste o coração. Falso. É inelástico, ele é resistente, ele fixa. Tá bom? Divide-se em fibroso e parietal. Não, se divide em fibroso e seroso. Divide-se em fibroso e seroso, perfeito. E o fibroso divide-se em lâmina parietal e visceral? Falso. Quem divide-se em lâmina parietal e visceral é o seroso. Atua fixando o coração no mediastino. Perfeito. Uma das principais funções dele. Beleza? Essa cama média ficou esquisito, mas é camada.
Bora lá. Sobre as camadas do coração, marque a alternativa correta. Vamos lá? Miocárdio é a camada mais externa? Não. Vamos lembrar das 3 camadas, já tinha falado aqui, mas vamos relembrar. Epicárdio ou lâmina serosa. Miocárdio é a maior, mais volumosa, é onde tem a grande parte dos cardiomiócitos, das células contráteis do coração. E o endocárdio, que é a parte interna, a parte que vai revestir e permitir que haja maior fluxo e fluidez do sangue na passada. É mais fina e reveste a parte interna. Então, de fora para dentro é epicárdio, miocárdio, endocárdio. Então, miocárdio é a camada mais externa? Falsa, é o epicárdio. Epicárdio é a camada média e mais espessa? Falsa, aí é o miocárdio. Miocárdio é a camada média e forma com o pericárdio o saco pericárdico? Tem nada a ver, gente. Aí fugiu totalmente do rumo. Endocárdio é a camada mais interna. Perfeita. Vamos lá? Quando vocês tiverem dificuldade de lembrar, lembre-se dos prefixos, tá bom? Endo é relacionado a dentro, interior. Mio relacionado a médio, tá bom? O epicárdio é o que sobrar. Mas lembre-se, da parte de dentro. Brad, relacionado a baixo. TAC ou hiper, relacionado a aumento, a mais alto. Hipo, a baixo. Então, se tiver dificuldade de algum termo, geralmente você vai observando o prefixo e consegue ter uma noção do que ele está alto, ele está baixo, para conseguir direcionar para uma resposta. Boa, vamos lá. Como as artérias coronárias são... Eu não estou com dislexia, para mim não estava escrito como aqui não, era outra palavra, mudou para como, mas enfim. Tô dizendo que tá mudando. Tá mudando também, né? É isso que eu achei estranho, rapaz. Para mim estava uma frase, mudou esse para esse como. Depois eu vou dar uma olhadinha no que é isso. As artérias coronárias são as que irrigam o músculo cardíaco. Perfeito. Isso ocorre durante a diástole. Perfeito. A gente sabe que a sístole é a contração. Durante a sístole está acontecendo o quê? O sangue está todo indo para fora do coração. O músculo está o quê? Contraído, tá? Forte, está apertando. Se ele está apertando, a pressão dentro dele está maior. Então, quando ele está desse jeito, o sangue não consegue perfundir ele, porque a pressão está maior, ele está contraído, quando ele está contraído, ele diminui o calibre dos vasos, os que irrigam ele. Então, ele não consegue ser irrigado durante a sístole. Mas na hora que ele relaxa, a pressão dentro do coração fica negativa, ajuda com que o sangue seja sugado para o coração e relaxa as paredes do músculo cardíaco, permitindo então que haja um aumento do calibre e que haja mais facilidade de perfusão nas coronárias. Então, durante a diástole é que ocorre a perfusão do coração. Perfeito. Então, alternativa verdadeira.
Boa. Vamos lá. Marque a correlação correta. Essa correlação está dizendo em relação à circulação sistêmica, circulação pulmonar, passando pelo coração, tá bom? Então, vamos lembrar. Do meu átrio direito, eu recebo sangue das veias cavas. Do meu ventrículo direito, eu envio sangue para o pulmão através da artéria pulmonar. No meu átrio esquerdo, eu recebo sangue proveniente das veias das veias pulmonares. E o ventrículo esquerdo envia sangue para a aorta. Então, vamos lá. Perdão, gente, é sobre válvula, não tinha lido as alternativas. O sangue passando do átrio direito para o ventrículo direito, eu tenho contato com a minha válvula atrioventricular direito ou tricúspide. O meu sangue saindo do ventrículo direito para o pulmão, através das artérias pulmonares, ele passa pela válvula semilunar pulmonar, tá bom? O sangue retorna pelo átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, passando para o ventrículo esquerdo, eu tenho a minha válvula atrioventricular esquerda, ou mitral, ou bicúspide. E do ventrículo esquerdo para o sistema, a gente vai ter a semilunar aórtica. Beleza? Então, vamos lá. Do átrio direito para o ventrículo direito, do lado direito, eu tenho a válvula semilunar. Falso. Eu tenho a minha válvula tricúspide. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eu tenho a válvula tricúspide. Falso. Eu tenho a minha válvula mitral, ou bicúspide. Ventrículo esquerdo para a aorta. Do ventrículo esquerdo para a aorta, eu vou ter a minha semilunar. Válvula mitral, errado. Ventrículo direito para pulmão, válvula semilunar. Perfeito. Do meu ventrículo direito, para ganhar a circulação pulmonar, eu venço a resistência da válvula semilunar. Beleza? Boa. Músculos papilares e cordas tendíneas têm por função evitar o refluxo de sangue? Verdadeiro. De forma talvez até indireta, porque a principal função deles é evitar o prolapso das válvulas. Mas se houvesse prolapso, haveria refluxo de sangue, regurgitação de sangue. Então, sim, músculos papilares e cordas tendíneas têm por função evitar o refluxo de sangue. Beleza. Eu menti. Tinha mais uma pegadinha. Bora lá. Sobre a inervação do coração, responda. A gente lembra que o coração ele tem dois tipos de inervação, tá bom? Eles têm a regulação neural
intrínseca e a extrínseca, tá bom? A extrínseca é a autorrítmica causada pelo marcapasso cardíaco, pelo nosso sinusal. Ele é composto de células contráteis e células de condução. A gente lembra aquele sistema, nosso sinusal, nó ventricular, feixe de His, célula de Purkinje. Nós temos a inervação extrínseca. A inervação extrínseca é feita principalmente por nervos cranianos e torácicos e pelo vago e glossofaríngeo. Então, qual faz qual? A inervação simpática do coração, ela vem através dos pares cranianos e torácico. Já a inervação parasimpática do coração é realizada pelo nervo vago e pelo nervo glossofaríngeo. Beleza? A única coisa que torna a alternativa errada é a parte simpática. Beleza, beleza, não tá não, né? Mas Eu tô olhando aqui do Morte Horrível. Vamos para a última, sobre anatomia. Boa! Caminho, qual caminho? Nossa, caminho qual? Ele tá trocando mesmo, agora que eu percebi, ó. Qual caminho o estímulo elétrico percorre no coração? A gente lembra que o coração, com a parte intrínseca, ele tem um caminho que a propagação do pulso, da corrente elétrica, da eletricidade, percorre nele, tá bom? Então, a gente sabe que ele passa pelo nó sinusal, ou nó sinoatrial, ou nó SA, uma abreviação, para o nó atrioventricular. Depois do nó atrioventricular, ele passa pelo feixe de His. Do feixe de His, ele desce pelos ramos direito e esquerdo e depois para a célula de Purkinje. A alternativa correta, azul. Tranquilo, pessoal? De boa? Tranquilo? Todo mundo triste? Não, é. Não. Ninguém nem Beleza? consegue falar mais depois disso daí. Tá todo mundo Uma surra desmotivado. dessa, Não, Deus me tá todo defenda. mundo desmotivado, eu vou dizer. Mas eu vou dar uma dica, falar a verdade para vocês. Depois que... Pronto, vou contar. Quando eu paguei fisiologia, e paguei fisiologia cardio na graduação, a prova valia 10. Eu tirei 1,8 na prova. De anatofisiologia cardiovascular. A única pergunta que eu acertei foi a pergunta assim: desenhe o traçado da D2, da derivação D2. Foi a única questão que eu acertei, foi essa explicar o que era. O resto, nada. O negócio tá sério. Estudei depois? Não. Me formei, já tinha passado pela matéria mesmo, mas quando cheguei na prática, eu comecei a sentir a necessidade de aprender isso, de rever alguns conceitos. Então, como entrou no meu cotidiano, no meu dia a dia, ficou mais fácil de assimilar. Então, se vocês começarem a entrar na prática, vocês comecem a forçar para lembrar, para trazer, e você trazendo para a prática, fica mais fácil de fixar, tá bom? A gente está na fase de apresentação do conteúdo, de querer ver a primeira vez, mas depois, quando você vai precisar, ele vai surgindo e se tornando cada vez mais fácil e rotineiro, tá bom?
Com isso, a gente terminou a parte do... Deixa eu pausar aqui. A gente terminou a parte de anatomia. Agora a gente vai para a parte de fisiologia. São mais 18 perguntinhas. E aí eu deixo vocês quietos. Só um instante. Pronto, pessoal, vocês loguem esse daí, que esse aqui vai ser o de fisiologia. São 18 perguntinhas só, tá bom? E ao Vocês final... podem ficar tranquilo que esse daqui eu não fico nem no pódio. Ao final desse, eu vou Meu mandar nome também não vai aparecer, não. Se a anatomia estava do jeito que estava, imagine fisiologia, viu? Gente, o importante é participar. Já comecei perdendo. Ao final, eu vou mandar para vocês os slides, tá bom? Vou mandar ele já em forma de PDF para ficar mais fácil de visualizar ou de imprimir, se precisar. Vou mandar os slides, eu vou mandar os dois links para acessarem depois as perguntas, se vocês quiserem, para poder refazer e ver como é que vocês estão saindo, tá bom? E tirar as dúvidas. Até porque... isso que vocês estão vendo agora, talvez fixe e venha surgir dúvidas daqui 2, 3 meses, 1 ano, tá bom? Então, independente do tempo que isso surgir, vocês podem... Com certeza, vai surgir dúvida pro resto da vida. Em nome de Jesus. Não é possível. Assim espero, né? Sim, eu não perguntei, gente. Vocês já querem iniciar querem adiantar e começar logo ou querem dar uma pausa de uns 5 minutos para esticar a perna, beber água? É melhor continuar. Vai Eu pescar um pouquinho, né? Vai que aprende alguma Melhor coisa. continuar. Pode continuar. Se eu for pensar, eu choro. É melhor ir logo direto. Bora começar, então. Então, agora eu fiquei triste. Começou, ó. Nada. Não, professor, pelo amor de Deus, eu entendi outra coisa. A decepção dele foi tão grande. Bora lá. Bora lá. Ó, a circulação sistêmica inicia em qual cavidade? Vamos lá. A gente tem duas circulações. A gente tem a circulação sistêmica e nós temos a circulação pulmonar. A circulação pulmonar é aquela que sai do meu ventrículo direito, ganha o pulmão, encerra no meu átrio esquerdo. A circulação sistêmica é aquela que inicia do meu ventrículo esquerdo, ganha a aorta, ganha o sistema todo e retorna pelo átrio direito. Tá bom? Então, a circulação sistêmica inicia em qual cavidade? A resposta correta, ventrículo esquerdo. Eu entendi que a gente marcou o átrio esquerdo porque é como se partisse dali digamos assim, a circulação como um todo. Eu entendi o raciocínio de quem marcou o átrio direito. Aí quem marca o ato direito explica o quê nisso aí? Eu entendi que, tipo, o sangue chega, então ele inicia do átrio direito para ir para o organismo. Não está errado, se eu vou pensar desse jeito. Só que ele vai passar por uma circulação antes de entrar na circulação sistêmica. Se eu tivesse falado só de circulação como um todo, daria para entender desse jeito, sim.
Como eu coloquei específico a circulação sistêmica, ele se divide em duas partes, e aí pegam duas cavidades cada um, tá bom? Então, foi bem, tá bom, tá bom. A tristeza tá tentando explicar. Ai, eu não sei se a gente ri ou chora. Agora preocupou. Mas entenderam o que eu falei? Ventrículo esquerdo, aorta, sistema, retorna pelo átrio direito. Circulação pulmonar inicia do ventrículo direito e vai para o pulmão e retorna pelo átrio esquerdo. Beleza. Próxima. Lembrando que PA é potencial de ação. Sobre o potencial de ação do músculo cardíaco, responda a alternativa correta. Vamos lá. Potencial do músculo cardíaco. O potencial chega na parte contrátil. Na hora que chega na parte contrátil, ele despolariza quando entra o sódio, vai até o pico de uma vez. Aí ele vai começar a entrar potássio para repolarizar. Durante a repolarização, começa a entrar cálcio de forma lenta. E ao entrar cálcio de forma lenta, em vez de eu repolarizar de uma vez, eu tenho uma estagnação, eu tenho uma parada, que eu denomino de platô. Essa é a característica mais marcante do potencial de ação do músculo cardíaco. Eu realizo isso para manter mais tempo o potencial de ação e depois eu entro no período refratário e encerro com a entrada total do potássio. Isso serve para quê? Para permitir que o potencial de ação corresponda a uma contração. Para quê? Para evitar que ele receba vários potenciais de ação seguido, mantendo uma contração sustentada. Se o coração se mantiver sustentado, ele não funciona, ele perde a função dele, a gente entra em choque, a gente para. Então, apresenta uma pausa denominada platô, perfeito, alternativa correta, que mais marcante. É possível receber vários potenciais de ação seguidos para manter a contração? Falso. Isso é fatal. Isso é o que a gente chamaria de tetania. Isso não é saudável para o músculo cardíaco, tá bom? Isso é igual à morte. Pax União. Permite o surgimento da tetania? Falso. A gente quer evitar isso no músculo cardíaco. Apresenta uma pausa chamada de tetania? Também não. Beleza? Então, faltou a imagem nesse aqui. Eu vou pular essa questão, tá bom? Era para ver a imagem aqui no meio, a imagem não veio. Aí fica até ruim de lembrar. Quando a gente fala do potencial de ação do músculo cardíaco, a gente lembra daquela imagenzinha onde ele tem fase 4, fase de repouso, fase 0 é a fase de despolarização, fase 1 é a fase de repolarização, fase 2 é a fase de platô, fase 3 é o período refratário para voltar à fase 4, que é o repouso, tá bom? Então, a fase 0, que é a despolarização, ela acontece o quê? Pela entrada de sódio, entrada de Na, tá bom? A fase 1 acontece por quê? Pela entrada de potássio, que é a vermelha. O platô, a fase 2, acontece por quê? Entrada de cálcio, de forma lenta. E a fase 3 é a continuação da entrada do potássio, tá bom? Eu respondi já, ó. Aí, pronto, vamos ver se todo mundo estava ouvindo. Quem que não estava ouvindo, tá vendo? Peguei agora.
Aí, a fase que ocorre o platô é a fase 2, tá bom? Se tiverem dúvida, no PDF vai ter o gráficozinho, e vai ser mais fácil de visualizar essa fase 2, tá bom? Ó, algumas pessoas pegaram que era o cálcio, outras pessoas pegaram que tinha parte lenta. O platô é um evento que ele só dá certo, ele acontece porque alguma coisa entra para mexer na voltagem interna da membrana de forma lenta para manter ele constante. Se entrasse rápido, ele continuava caindo. Ele se mantém reto. Então, o platô é um evento que depende da entrada do cálcio de forma lenta, tá bom? Alternativa A, vermelha. Agora falando das derivações do eletrocardiograma, tá bom? Onda P na variação D2. É responsável por qual ação? Perfeito. Vamos lá. A gente lembra que nós temos... se tiver mais na frente, fica mais fácil de responder. Nós temos várias derivações. Ao todo, nós temos 12 derivações, perfeito? Nós temos 3 derivações unipolares, temos 3 derivações bipolares e temos 6 derivações precordiais, beleza? Então, as bipolares são as mais utilizadas, D1, D2, D3, sendo a D2 a mais utilizada para entender ciclo cardíaco. Então, o eletrocardiograma é a representação elétrica da atividade do coração. A derivação D2, basicamente, ela mostra onda P, complexo QRS, e onda T. Ótimo. Então, na onda P, eu tenho despolarização do meu átrio, ou seja, sístole atrial. No meu QRS, eu tenho o quê? Despolarização do ventrículo, ou seja, sístole ventricular. Na minha onda T, eu tenho repolarização do meu ventrículo, ou seja, diástole do ventrículo. E entre esses segmentos eu tenho a comunicação elétrica. Entre P e QRS, o meu potencial de ação está passando ali entre o nó atrioventricular e o feixe de His. Entre o segmento QRS e T, eu estou terminando de fazer a contração para minha célula de Purkinje para começar o relaxamento. Beleza? Então, onda P, cisto atrial, despolarização do átrio, perfeito. Agora que eu estou nos comentários. Podemos passar para a próxima? É, né? Professor, bem. diz bem qual é o PIN que caiu no meu celular? O PIN é 32 24 091. Mandei no chat.
Boa. A onda T é responsável por qual ação? A onda T, a última curva, então ela é responsável por repolarização ventricular. Se ela repolariza ventrículo, é a fase de diástole ventricular. Perfeito, a alternativa correta no verde. Complexo QRS, sístole ventricular. Perfeito. Beleza. Volume sistólico, perdão, volume diastólico final é aquele volume que se encontra no ventrículo no final da diástole. Perfeito. O sangue que fica na capacidade máxima do meu coração, ou seja, ao final da diástole que vai se iniciar a sístole, ou seja, aquele sangue todo que tem dentro é o meu volume diastólico final. O volume diastólico final é sempre maior que o volume sistólico final. O volume sistólico final vai ser aquele volume que ficou ao final da sístole, ou seja, após a contração, um volume menor que o diastólico. E essa diferença entre o volume diastólico e o volume sistólico final é o que a gente chama de volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue que sai do coração durante uma contração, durante um ciclo cardíaco. Então, verdadeiro. Beleza. Volume sistólico final é o volume final no ventrículo após a sístole. Volume sistólico final, final da sístole. Então, resposta falsa. Perfeito. Vamos lá. Volume sistólico é o volume que fica no ventrículo após a sístole. Não. O volume que fica no ventrículo após a sístole é o volume sistólico final. Final, fim do ciclo. O volume que fica no ventrículo após a diástole.
o volume que fica no, o volume que fica no, perdão, o volume de sangue que fica no ventrículo após a diástole é volume diastólico final, tá bom? Volume ejetado, perfeito. O que é o volume sistólico? O volume sistólico é a quantidade de sangue que saiu em um ciclo cardíaco, ou seja, que foi jogado para o sistema, que foi ejetado do coração. Então, o volume sistólico é o mesmo volume ejetado. É o volume sistólico que me diz aquele termo que a gente usa, fração de ejeção, ou seja, o volume ejetado me diz a fração de ejeção do coração. Vamos lá. Pré-carga e pós-carga. Vamos lá. Pré-carga vai ser aquela força que o coração vai ter que se planejar para poder vencer. E a pós-carga é a força que ele vai fazer para vencer. Então, imagine que a Professor, pré-carga... Oi. tem como me dar a senha de novo aí, que eu saí sem querer aqui do link. Tem sim. Tá no link? Pô, pode dizer. Pronto. 32, 24, 0, 9, 1. Deu certo? 36, 24, 09, o quê? 32, 24, 0, 9, 1. Deu certo, pode prosseguir. Pronto. Então, imagine assim. Carga vai ser o trabalho do coração. Nós temos o pré e o pós. O pré é o planejamento, ou seja, vai ser aquela força que o coração tem que pensar e processar para vencer. E o pró vai ser o quê? Perdão, o pós-carga vai ser o quê? Literalmente, a força, a ação que ele vai fazer. Então, vamos lá. A pré-carga é a força que o sangue vai fazer, ou seja, a pressão gerada no ventrículo, ao final da diástole. Ou seja, na hora que meu ventrículo enche de sangue, fica bem grande, fica cheio de sangue, aquela quantidade de sangue gera uma pressão na minha parede ventricular, gera uma distensão. Essa força que ele está gerando é a pré-carga, ou seja, é o momento que o coração começa a pensar, eu distendi tanto, vou ter que contrair tanto para poder vencer. A pós-carga é o início da sístole. A pós-carga vai ser a força do sangue, a pressão, nas paredes do ventrículo no início da sístole. Ou seja, o coração vai começar, depois que processou a distensão total, ele vai planejar a força que ele vai precisar realizar para poder vencer as resistências das semilunares e ejetar o sangue do coração. Então, pré-carga é a força aplicada nas paredes do ventrículo no final da diástole. Perguntas? Vou passar então.
Verdadeiro. Se a pré-carga é a força do planejamento, é a força que o sangue faz com as paredes do ventrículo no final da diástole, a pós-carga vai ser aquela força que é aplicada nos ventrículos no início da sístole. Perfeito. Verdadeira afirmação. Verdadeiro. Vamos lá. Débito cardíaco é um cálculo de avaliação de fluxo sanguíneo. Perfeito. Débito cardíaco é o quê? É uma avaliação da quantidade de sangue que passa por dentro do coração durante 1 minuto. Então, como é que é feito o cálculo? Volume sistólico vezes frequência cardíaca. O volume sistólico é o volume diastólico final menos o volume sistólico final, o produto o resultado disso daí, dessa subtração, multiplicado pela frequência cardíaca. E aí eu vou ter a quantidade de sangue que passa por dentro do meu pulmão, perdão, do meu coração. Se eu sei a quantidade de sangue que passa, eu estou avaliando o sangue passando. A grandeza que avalia algo em movimento avalia fluxo, tá bom? Então, sim, o débito cardíaco é um cálculo que avalia o fluxo sanguíneo. Beleza? Agora, não me odeiem por isso. VDF, volume diastólico final, VSF, volume sistólico final, FR, frequência cardíaca. Com isso, qual é o Essa aí débito vai cardíaco? só no Mamãe Mandou. Dá para fazer, dá para fazer. Pega o celular, abre a calculadora rápido. Eu não sei nem como é que faz a conta, mas eu vou fazer. Eu já entreguei, foi para Deus. Débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. É. Bora lá. Não, professor, eu fiz a conta, deu 4.500. Vamos lá. O volume sistólico vai ser o volume diastólico final menos o volume sistólico final. Então, 150 menos 60 vai dar 90. Então, eu tenho meu volume sistólico. Débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. 90 vezes 75, 6.750. Deu? Repete, por favor. O volume sistólico vai ser a subtração, a diferença entre o volume diastólico final, ou seja, a quantidade máxima de sangue que tinha no ventrículo,
e o volume sistólico final, ou seja, a quantidade que ficou após ter sido injetado o sangue. Então, como eu sei o que ficou e sabia quando tinha, eu consigo saber quanto está faltando. E o que está faltando é o que foi ejetado. Então, esse volume injetado, vezes a frequência cardíaca, me dá o débito cardíaco, a quantidade de sangue que passa por minuto. Então, é volume sistólico vezes frequência cardíaca. O volume sistólico é 150 menos 60, vai dar 90. 90 vezes a frequência cardíaca, que é 75, vai dar 6.750. Beleza? É, Vamos lá. Sobre o potencial de ação nas células de condução, responda a alternativa correta. Vamos lá. Sua despolarização ocorre pela entrada de sódio. Quem despolariza com a entrada de sódio são as células de contração, as células de força, os cardiomiócitos. A célula de condução, o marca-passo, ele vai despolarizar quando entra quem? O cálcio. É aquela imagenzinha que é um pouco mais acentuada. No PDF eu vou deixar circulado para ficar mais fácil vocês entenderem. Mas na célula de condução, o responsável por despolarizar é o cálcio. Nas células de contração, quem despolariza é o sódio, tá bom? Então, muitos marcaram aqui o primeiro, não estaria errado se eu estivesse falando de célula de contração, tá bom? Como é célula de condução, a resposta correta é com a entrada do cálcio. Boa. O que é fração de ejeção? Fração de ejeção é uma porcentagem relacionada ao volume de sangue que sai do coração a cada ciclo cardíaco, ou seja, a cada contração, o que é ejetado do coração. Então, o volume de sangue ejetado do coração a cada sístole. Perfeito, a resposta é a vermelha. Volume que fica no ventrículo a cada sístole. Volume sistólico final. Volume que sai dos átrios a cada sístole. Não se dá nem nome a isso. Volume de sangue ejetado a cada diástole. Não estaria... durante a diástole, o sangue faz o quê? Ele enche, ele não sai. Quando ele sai durante a sístole. Diástole é relaxamento, não tem ejeção de sangue nesse momento.
Alternativa correta, cor vermelha. Vamos à última. Perfeito. Nós temos 4 tropismos, tá bom? Temos dromotropismo, inotropismo, cronotropismo e braptotropismo. Eu estou na dúvida agora do nome do último. Cronotropismo é relacionado à frequência cardíaca. Inotropismo é ligado à força de contração. Dromotropismo é ligado à velocidade de condução. E o outro, que eu esqueci o nome agora, é relacionado a aumento de condução. Como era para fazer a associação correta, cronotropismo relacionado à frequência respiratória? Falso, é cardíaca. Cronotropismo relacionado à frequência cardíaca? Perfeito. Inotropismo relacionado à velocidade de condução? Não, aqui é dromotropismo. Dromotropismo relacionado à força de contração? Não, aqui é inotropismo, tá bom? Resposta correta, cronotropismo, frequência cardíaca. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tem A alguém gente tá ainda? mais triste do que na primeira. Minha gente, não vou dizer que o assunto é fácil, é um assunto bem complexo, é um assunto que tem muito detalhe. Eu tentei descomplicar um pouco, trazer um resumo, porque na síntese ele tem mais conteúdo, ele apresenta mais detalhes, tá bom? A dica que eu dou, observe os slides, eu vi que na biblioteca de vocês tem o Guy, tem o Constantino, são livros bons de referência para isso, para poder ficar mais, digamos assim, fácil de gerir e entender, tá bom? Para quem gostar de assistir vídeo, tem vários canais bons no YouTube também que trabalham com essa parte. Fisiologia da vida, ciência escola da vida, tem vários canais bons de fisiologia que trazem isso, tá bom? Aí pode ser que fique mais didático, e talvez você assistindo e repetindo a aula, repetindo, fique mais fácil de entender também, tá bom? Bem, gente, minha proposta era isso, eram 40 questões para a gente discutir, para a gente ver os principais pontos de dúvida e tentar sanar eles. Eu vou enviar os slides agora para vocês, vou criar os links também para vocês, vou criar 2 links de cada sala, porque cada sala só entra 10 pessoas, tá bom? Então, se você não conseguir entrar no primeiro, com o primeiro PIN, você entra no segundo, para ficar certo, tá bom? Ou se distribui logo, metade para um, metade para outro, para ficar mais organizado. Alguma pergunta? Cri, cri, cri. Nenhuma pergunta. É a vida, minha gente. Gente, calma, um de cada vez, né? Um de cada vez. Pois, gente, agradeço de novo. Agradeço de novo a participação, agradeço todo mundo ter entrado, fico feliz. Das turmas que eu já dei aula, vocês foram as que mais interagiram, tá bom? Fico feliz com isso. Isso mostra que realmente surge dúvidas e que vocês realmente estão com vontade de esclarecer, de aprender sobre isso, tá bom?
Eu dei uma aula para uma turma de 40 alunos, eu dei a fisiologia toda, tanto a cardíaca quanto a respiratória, no mesmo dia. Não teve nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. A minha dúvida fica, né? Se eu expliquei tão bem que ninguém entendeu nada, ou eu expliquei tão mal que ninguém entendeu foi nada para ter dúvida. Aí fica aquela dúvida, né? Ficou devendo brigadeiro. Na próxima eu vou lembrar, tá bom? Pois, gente, fico feliz de estarem aqui. Agradeço imensamente vocês terem participado, tá bom? Vou mandar tudo bonitinho. Até mais tarde eu tô mandando tudo para vocês. Espero voltar a encontrar vocês mais para frente, tá bom? Espero que dê certo direitinho as práticas de vocês. Espero que vocês continuem na pós até o final, porque acreditem que, por mais difícil e sacrifício que seja, faz um diferencial enorme para vocês, tá bom? Isso faz, com certeza, é um destaque. É um destaque, é um ponto extremamente positivo, tá bom? Não fiquem com medo do TCC, vai dar certo também, viu? É de pouquinho em pouquinho mesmo, tá bom? Oi, gente, muito obrigado, boa noite, bom final da semana, né? Estamos quase chegando no final de semana. Vocês têm meu WhatsApp, por mais que eu saia do grupo, mas salve meu WhatsApp. O que tiverem de dúvida, vocês podem entrar em contato, não precisa ser exatamente da matéria, mas uma segunda opinião, alguma dúvida do tipo. Minha área de atuação é terapia intensiva adulto, eu tiro um pouco com NEO e PED, mas não é meu forte. Mas quem souber, a gente vai estar sempre ajudando, tá bom? Gente, fiquem com Deus, bom descanso, boa noite, e a gente talvez se encontre mais para frente em outros módulos, tá bom? Tchau, gente. Até mais.